Pronto, vamos lá. Já apareceu aí para vocês? Não, não foi? Já, Apareceu. professor. Já? Ok, ótimo. Então vamos. Ok, tá bom. Fraquinho. Mas hoje nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica, ok? Continuar o estudo com os gases, né? E aí fala de um experimento, que é justamente essa primeira lei, nós vamos aprender a fazer com que usar os gases para ter trabalho ou então aumentar a energia interna, né? Por acaso, se você pegar uma vasilha, né, com colocar água e tiver um furo aqui, onde está aqui, e aqui na frente colocar a rodana, o que é que vai acontecer? Vai sair o vapor, vai bater nessa rodana, e aí daí você vai ter, transformou energia térmica em trabalho. Entenderam isso? É como se você tivesse uma panela de pressão, botasse a rodana, e aí essa panela de pressão iria rodar essa rodana, e aí daí você poderia fazer outras coisas, até transformar em energia elétrica. Entenderam Então, isso aí? essa lei da termodinâmica é para você usar os gases para ter trabalho. Justamente. Né? Então vamos lá. Né? Aqui tem aqui, ó. A força para a produção de bens era braçal e bastante O professor não personalizada. apareceu para gente. É mesmo? Não apareceu nada ainda? Nada, só o seu rosto. Então, vamos lá. E agora? É porque vocês falaram apareceu no início, eu pensei que. Ah, o apareceu, foi a parte gravando. Agora Ah, apareceu. ok, né? Então, aqui, ó. Se você tiver por acaso. Deixa eu dar o primeiro exemplo aqui, ó. Você tem aqui, ó. Você coloca água aqui, fogo embaixo. Aqui foi um experimento que foi feito na Universidade de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais. Você tem aqui tipo um moinho, ok? Lembrando que o moinho ele pode ser usado, né, para até energia elétrica. Se eu não me engano, passou uma reportagem um dia desses do cara, ele produz a sua própria energia através de um moinho, né? Então, o que é que acontece? O gás ele vai sair desse recipiente aqui, vai bater no moinho e aí vai rodar o moinho, ok? Alguma dúvida até aí? Ok. Beleza, né? Então, antigamente o trabalho era bastante braçal, que é essa figura aqui, né? Mas aí o homem percebeu que pode utilizar a força da água para realizar trabalhos com a moagem em grãos. Então, já é essa imagem aqui, ok? Então, usa a força da água, mas depois o homem foi se especializando e usando o vapor. Até aí, alguma dúvida? Não. Então, vamos lá, né? Então, ó, o que é que acontece? Você tem aqui a água normal e você tem aqui tipo alguma, um objeto que veda, que não deixa a água passar. O que é que acontece se você aquecer? Vai aumentar o volume, não é isso? Sim. Concorda? E você sabia que é mais ou menos assim que funciona um carro? Você pega a gasolina e aí você, né, existe a combustão, o vapor levanta os pistões e os pistões fazem com que as rodas girem. É só isso. Vocês podem produzir o seu próprio carro em casa. E aqui, olha o que é que diz. Ó, ao ser aquecido, o gás se expande, empurrando o embolo para cima. Notamos que o calor fornece o gás, fornecido ao gás, produziu um trabalho ao mover o embolo e fez aumentar a temperatura do gás. Isso demonstra que a energia se conservou. A energia na forma de calor transformou-se em outros tipos de energia. Então, é justamente isso a primeira lei, você transformar energia através do calor. E aqui vem a fórmula, ó.
quantidade de calor é igual ao trabalho mais a energia. Ok? Essa forma aqui a gente vai trabalhar constantemente. Ok? Então, quantidade de calor, que é representado pela letra Q, resultado é igual a trabalho mais energia. Ó, esse trabalho ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando é que um trabalho ele é positivo e quando é que um trabalho é negativo? Para ter trabalho, tem que aumentar ou diminuir o volume, ok? Então, se não aumentar ou diminuir o volume, não tem trabalho, né? Então, se você está aqui, ó, aumentou aqui, aumentou o volume, o trabalho é positivo. Mas quando é que o trabalho é negativo? Quando o volume diminui. Entenderam isso? Sim. Sim. Então, se vocês pegaram a questão e falar que aumentou o volume, o trabalho é o quê? Positivo. Positivo. Mas E se uma... se diminuir é negativo. Justamente, vocês são inteligentes demais. Daqui a um dia vocês estão me dando aula. Em relação à energia interna no gás, né? A energia interna do gás, ela já é diretamente proporcional à sua temperatura. Ó, trabalho é proporcional ao volume. Energia interna é proporcional à temperatura. Ok? Então, o que é que acontece? Aí vai aparecer essa formulazinha aqui, ó. Ok? Energia interna é igual a 3 meios. Alguém lembra o que quer dizer a letra N? Ninguém lembra? Número de moléculas, né? R é a constante do gases e T é a temperatura. Lembraram disso? Sim. Lembrando que a constante dos gases nós vamos trabalhar na unidade de joules por mol por Kelvin. Então vai ser sempre 8,31. Beleza? Beleza. Então R vocês vão substituir sempre por quanto? 8, Por 8,31. justamente. Vamos lá. Numa transformação isovolumétrica. O que é que quer dizer essa palavra isovolumétrica? Que o volume não se altera. Ok? Sempre que vir a palavra aqui na frente, ó, iso, é porque não vai alterar o que vem do outro depois, entendeu? Isovolumétrica, volume não se altera. Essa palavra também pode ser substituída por isobárica. A gente vai ver um exemplo. Não trouxe isovolumétrica, mas trouxe isobárica. Então, todo o calor recebido ao ou cedido pelo gás será transformado em uma variação de energia. Como não há variação de volume, não há realização de trabalho. Ou seja, para ter trabalho tem que ter o quê? Variação de volume. Nesse caso, não houve variação de volume. Então, não tem trabalho. O que foi que aconteceu? Apenas aumentou a energia interna. Beleza? Sim ou não? Sim. A gente fala que nesse instante minha internet caiu, viu? Eu quase que mando uma mensagem para vocês dizendo que eu estava sem internet, ela voltou. Então, se não tem trabalho, olha como é que vai ficar a fórmula. Quantidade de calor é igual a variação de energia. Por quê? Porque não tem trabalho. E por que é que não tem trabalho? Porque não houve. Porque o volume não se altera? Muito bem. Muito bem. Ok? Vamos lá. Então, ó, se o calor aumenta o calor,
aumenta a quantidade de energia interna. Se diminui o calor, ou seja, se o corpo cede calor, diminui a quantidade de energia interna. Vamos lá. Transformações isotérmicas. O que quer dizer isotérmica? Vocês já podem deduzir. Que a temperatura não se altera? Justamente. E se não tem mudança de temperatura, não tem o quê? Do trabalho? Não. Trabalho está relacionado a volume. Então Temperatura. tem mudança de energia. Isso. Então, temperatura está relacionado com a mudança de energia. Né? Então, se não houve mudança de temperatura, não há variação na energia. A energia permanece constante. Ok? Aí surge essa fórmula aí, ó. Quantidade de calor é igual ao trabalho. Né? Então, se aumenta o volume, o que é que acontece? O trabalho, ele é positivo. Né? Se diminui o volume, ou seja, se sai calor, o trabalho ele é negativo. Alguma dúvida até aí? Não. Então, simbora. Transformações adiabáticas. O que quer dizer adiabática? A gente já estudou essa palavra aí, não sei se vocês lembram. Não lembro, professor. Nós estudamos quando a gente estava estudando calor, calor específico, calor sensível, calor latente. Aí eu falei, ó, o que é adiabática? É o nosso famoso quente frio, a garrafa térmica. É um recipiente que não deixa nem o calor interno sair, nem o calor externo entrar, ok? Ou seja, não há troca de calor. Todos os objetos que nós temos que têm essa função de manter a temperatura por mais tempo são recipientes adiabáticos, ok? Sim ou não? Ok. Beleza. Então, o que é que acontece? Mas também, assim, não existe nenhum recipiente que é totalmente adiabático. É tanto que a garrafa, o quente frio, a garrafa térmica, ele prolonga o tempo, prolonga por mais tempo a temperatura. Mas mesmo assim, se você botar quente, com o tempo ela vai diminuir. Se você botar frio, com o tempo vai aumentar. Porque não existe nenhuma substância que é 100% adiabático. Ok? Então aqui, não ocorre troca de calor, né? Ou seja, o valor de Q ele é constante, não muda, né? Com seu entorno. Assim, todo o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, né, resulta na variação de energia. Então, nesse caso aqui, não temos Q. E olha como é que fica a forma. Trabalho é igual a menos variação de energia. Aí o que é que acontece? Quando o trabalho é positivo, tem uma diminuição de temperatura. E quando o trabalho é negativo, temos um aumento de temperatura. Ok? Porque é o inverso. Né? O trabalho é inverso à variação de temperatura. Ok? Então, se o trabalho é positivo, a temperatura diminuiu. Perceba aqui, ó, onde está a temperatura? Está aqui. Ó, trabalho positivo, temperatura diminuiu, baixou. Já se o trabalho for negativo, a temperatura aumenta. Beleza? Sim. Veja que isso aí é mais fácil que tirar doce de um pequeno. Aí algumas coisas, né, do dia a dia, né, que nós usamos sem saber. Ó, ao encher uma bola, fazendo movimentos rápidos na bomba, notamos o aquecimento da mesma. Isto acontece porque o ar, uma vez comprimido rapidamente, eleva a sua temperatura. Como o processo é rápido, não há tempo para a troca de calor com o meio externo. Trata-se de uma compressão adiabática. Então, toda vez que você faz enche, bola, enche. Então, assim,
Como nunca você vai ter, aumenta a pressão, aumenta a temperatura, e aí não tem tempo de ter essa troca. Então, por isso que essa temperatura fica quente. Mas com o tempo você percebe que esfria. Né? Aqui um outro exemplo, é, que é contrário ao exterior, mas ilustra o mesmo tipo de transformação, é o uso do aerosol. Né? Vocês que usam muito aerosol, principalmente esses repelentes aí. Né? Ao mantê-lo pressionado por algum tempo, notamos que há um resfriamento da lata. A expressão do gás produz uma diminuição de sua temperatura. Trata-se de uma expansão adiabática. Em outras palavras, quando você está enchendo uma bola, você aumenta a pressão. A temperatura aumenta. Quando você está usando um gás, você está diminuindo a pressão dentro da lata. Então, a temperatura diminui. Entenderam? Sim. Então, vamos embora. Né? O que é que acontece? Com a transformação isotérmica. O que é que acontece com a temperatura isotérmica? Ai, professor, não sei explicar. Eu sei, mas eu não sei explicar. O que é que quer dizer a palavra iso? Não muda. Sempre que Então a aparece isso, temperatura não muda, é. isso, se Não a é temperatura, alterada. a temperatura não muda. E se a temperatura não muda, a quantidade de calor é igual ao trabalho. É proporcionalmente. Ok? Isovolumétrica, o que quer dizer? Que o volume não Variação. é alterado. Justamente. Então, a quantidade de calor é igual à variação da De energia interna. energia. Adiabática, É a da. Ai, professor, não sei explicar. É a da garrafa térmica. não muda a quantidade de calor. Então, o trabalho ele é inverso à variação de energia. Beleza até aí? Deixa eu ver quem quer entrar. Ana Beatriz. Então, vamos lá. Peraí. Peraí, peraí. Vamos resolver juntos. Transfere-se calor a um sistema, um total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema se expande, ou seja, há um aumento de volume, né? Realizando um trabalho de 150 joules. E a sua energia interna aumenta. Letra A. Considerando uma caloria igual a 4 joules, calcule a quantidade de energia transferida ao sistema em joules. Vamos responder primeiro essa letra A. Ó, se o sistema recebeu 200 calorias e uma caloria é igual a 4 joules, então a energia total vai ser igual a 200 vezes 4, que é igual a 800 joules. Alguma dúvida nessa aí? Não. Aqui, essa é fácil, né? Mas tudo é fácil. Agora vamos responder a letra B. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação de energia interna desse sistema. Aí, ó, a quantidade de calor foi 800. O trabalho realizado, 150. A gente vai usar essa fórmula aqui, ok? Quantidade de calor é igual ao trabalho mais a energia interna. Substituindo, quantidade de calor 800. O trabalho 150, mais energia interna que vamos descobrir. Então, basta fazer 800 menos 150. A variação de energia interna foi 750 joules. Alguma dúvida? Não. Então, vamos embora. Vamos que vamos. Essa aqui é boa. Essa aqui eu vou deixar para vocês lerem. Lembra que eu falei dessa palavra isobárica? Sim. Sim. Isobárica quer dizer o quê? Alguém lembra? Eu falei, ó,
Algumas. É alguma coisa que pode ser conhecida pelos dois nomes. Isso, alguém lembra o que foi? Ah, professor, poxa, esqueci aqui. Tão jovens e com a memória tão ruim. Gente, eu sei o que é, mas eu não tô lembrada. Deu um É o branco. volume que não. É, justamente. É a mesma isovolumétrica. Ó, vou lembrar a vocês, ó, isovolumétrica. Vou ser bonzinho. Quer dizer, eu sempre sou bonzinho. Isovolumétrica, a fórmula é essa aqui, ó, que é igual à variação da energia interna, ok? Com base Ok. nessa informação, qual é a resposta correta, por favor? Lembrando, né, que energia está diretamente proporcional à temperatura e trabalho diretamente proporcional ao volume. Eu já falei até tudo aí. E aí, pô, Tô em dúvida, professor. Calma. tô calmo, não tô nervoso não. Letra B? Certíssimo. Letra B. Ok? Ó, a quantidade, lembra que Q é igual a delta U? É assim a fórmula Q é igual a delta U. Então, a quantidade de calor Q cedida ao sistema é proporcional à sua temperatura. Por que proporcional à sua temperatura? Porque a temperatura também é diretamente proporcional à variação de energia. Alguma dúvida? Não. Então, vamos continuar. Agora, alguns cálculos, né, que eu sei que vocês gostam mais de cálculo do que de teórica. Nunca. Certo gás, rapidinho. Certo gás diatômico ideal recebe 12 joules de calor de uma fonte externa durante uma transformação isocórica. Considerando que o gás não cede qualquer quantidade de energia em forma de calor para suas vizinhanças, a variação de energia interna do gás durante o processo de transformação é de. Apareceu aqui, ó, mais uma palavra, isocórica, Isocórica. que é um outro nome dado a um dos processos que a gente trabalhou. Vocês podem pesquisar isso se vocês quiserem, o que é isocórica. Sei que vocês estão com o celular na mão, pode pesquisar. Mas o problema é sair aqui. Calma aí, professor. Ah, vou ensinar vocês agora a pescar. Professor, Oi. tá dizendo que é o mesmo que isovolumétrica. Ou seja, isovolumétrica é o mesmo que Volume. isso. Então, vou ajudar vocês também, ó. Deixa eu botar aqui. Ó, E por isovolumétrica. que Então, só a isovolumétrica que tem não sei quantos nomes? vamos saber, faz parte.
isovolumétrica, ó, que é igual à variação de energia interna. Né não? Quantidade de calor é igual à variação da energia interna. Eu também tenho um bocado de apelido, então não tem nada não. Então qual é o resultado desse aí? Mas que eu vou me soltar. Ah, você não tá apertando isso, você tá apertando o carro. Ó, essa Lara, briga aí, viu? microfone. Essa briga aí. Onde é que tava apertando? Eu não quero saber, não. Vamos lá. E aí, qual a resposta certa? A fórmula é, ó, Q é igual a variação de energia. Quantidade de calor é igual a variação de energia. Já disse tudo. Quantidade de calor é igual a variação da energia. Qual foi a quantidade de calor que o corpo recebeu? 12? Então, a variação de energia vai ser quanto? 12. Sim. Letra C? Justamente. Se a forma diz que é igual, um é igual ao outro. Dúvidas? Não. Não, professor. Foi. Fale. Não, sem dúvidas. Beleza. Hoje a aula foi só isso. Tem uns assuntos tão grandes e outros menores. Eu amo esses pequenos. Na realidade, assim, seriam, porque assim, tem a primeira lei e a segunda lei. Se eu desse as duas leis juntas, ia ficar muito grande. Então, eu preferi deixar a aula pequena do que deixar a aula muito grande. Eu acho que fica melhor para a compreensão. Exatamente. E Porém, não tá pequena, não, professor. Já é 9h35. mas nós terminamos geralmente 9h45. E outra coisa, eu acho que eu vou diminuir, não sei se vocês concordam, diminuir a quantidade de questão, ou continua as 10 questões. Depende, o senhor que sabe. Ou então eu vou misturar, botar mais teórica, porque tem assunto que fica muito cálculo, eu acho que esquenta o juízo de vocês. Realmente, esquenta Quando eu vou muito. fazer, porque assim, eu faço como se fosse vocês, como eu vou fazer, eu percebo, tipo, poxa, eu acho que pesou um Realmente, pouco os meninos. Aí professor, eu vou realmente. analisar com calma, é porque na realidade esse período é, é um período de mudança, essas coisas. Computador, como meus filhos usam também o computador para assistir aula, essas coisas. Então, quando eu pego o computador, eu tenho pouco tempo. E às vezes não dá para analisar com calma. Mas eu vou tentar essa semana ver com calma. Viu? Mas valeu, foi bom estar com vocês. Tchau, professor. Tchau, Até Tchau, semana que professor. tchau. vem. Tudo de bom. Não, E me cobra, viu? Se eu esquecer de postar a aula, me cobra. Tá certo. certo. Valeu. Quanto mais animado, leve que nosso saúde.